Oi, professor. Boa noite, Michel, tudo bem? Tranquilo. Opa, boa noite. Noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Bom, vamos lá, boa noite novamente, né? Para quem ainda não dei boa noite. E vamos aqui começar, né? Primeiro, uns recados, né? Reforçando o recado que já havia dado semana passada, né? No dia da nossa avaliação, eu ainda nem mexi na prova de vocês, tá? Então, até sexta-feira eu consigo ter dado uma olhada nelas e lançado a nota, seja no EAD Box, seja no Manager, lá onde vocês estão acostumados a ver a nota e a presença de vocês. E aí eu também já atualizo também a questão da presença de vocês. Aí eu faço uma pergunta, mas é uma afirmação também, tá? Sei que alguns aqui já relataram, colocaram a situação de não ter conseguido entregar a avaliação, enfim, alguma coisa assim desse gênero. Pelo menos aqui dos presentes, aqui agora nesse momento, todo mundo conseguiu entregar direitinho lá, sem maiores problemas? Sim, normal, professor. Beleza, Normal, professor. Positivo, normal, professor. tá ótimo. A gente fez até antes da aula aí, né? Aí eu reforço também a questão ainda da forma aí do trabalho, né, do aperfeiçoamento aí do EAD Box. Tudo que vocês forem colocar, né, criem um PDF ou, se fizerem Word, direto, tá? Para criar um arquivo só com várias páginas. Fotos podem, desde que você coloque todas essas fotos como um único arquivo PDF, tá? Eu acho que isso é o que deu mais problemas, mais complicação e, enfim, essa é a questão. Se tem dificuldade de criar o arquivo, alguma coisa assim do gênero, peça auxílio lá na escola e o pessoal lá dá uma força para você, caso tenha essa dificuldade aí de criar arquivo e, enfim, aí eles passam lá direitinho como que deve ser feito. Bom, esses ainda os recados, né, da avaliação. Segundo recado também de algumas mensagens que eu recebi referente à entrega das atividades, por conta de algumas atividades que foram entregues dessa forma, em forma de foto, ou ficou faltando alguma coisa, aí é para tentar colocar de novo. Não sei se vocês já viram, mas eu mexi hoje, acho que depois do almoço mais ou menos, e as lições lá que estavam vocês não estavam conseguindo editar, fazer novamente para enviar, eu acredito que agora vocês consigam fazer isso, tá? Eu havia falado que tudo que era da P1 era para vocês entregarem até ontem, né? Por conta também dessa questão da adaptação, isso cai um pouco, tá? Então eu dou um prazo um pouco maior aí para vocês. Dou mais essa semana para vocês colocarem, né, tudo referente a P1, ou seja, hoje é a nossa aula 8, se não me engano. Então tudo que tem de atividades até a aula 7, vocês têm aí até o fim de semana aí para deixar atualizado na plataforma, tá? Depois me deem também um feedback aí, caso vocês ainda encontrem alguma dificuldade, caso vocês não estejam conseguindo reeditar, né, a atividade de vocês, tá? Que era isso que eu acho que estava também gerando um pouco de problema, mas com o que eu mexi aí hoje, eu acho que vai dar certo para vocês. Bom, aí falando agora do hoje, né? Do hoje para frente.
Bom, primeiro uma pergunta, né? De tudo aí que foi falado até agora, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Tá tudo ok, professor. Beleza. Bom, então do hoje para frente, vocês devem ter percebido, deixa eu compartilhar a tela com vocês, que eu coloquei uma nova apostila, eu coloquei um novo material de apoio para vocês, também da ABCP, tá? E particularmente esse material é um material assim que eu gosto muito, tá? Utilizo ele inclusive na minha vida profissional e o intuito nosso aqui é que todos nós consigamos, né, entender esse material da melhor forma possível. Afinal de contas, é aqui que nós começamos a trabalhar com dosagem de concreto, ou seja, elaboração de um traço de concreto, tá? Material da ABCP, elaborado por esse colega, né, esse engenheiro. E ele é bem didático, esse material, tá? E o que nós vamos ver nele, efetivamente, começa a aula de hoje, basicamente até o final do nosso curso, né, que é a parte de dosagem de concreto, tá? Eu já coloquei lá na plataforma um questionário também, tá? Então vamos ver juntos esse questionário primeiro, porque a aula ela vai ser pautada em cima desse questionário. Então vamos ver lá as questões que tem, para que não fique faltando nada de importante, né? Para que vocês consigam receber, né, efetivamente o que é o intuito, o objetivo dessa aula de hoje e, consequentemente, vocês consigam fazer a resolução desse questionário de uma forma mais adequada possível, iniciando-se agora essa nova fase aí que nós falamos, né, que nós estamos falando, que é a fase de dosagem de concreto. Deixa eu só me achar aqui. Caramba, tem 1 milhão de coisas do Antônio aqui. 1.100.000. Caramba. Pronto, me achei já. Bom, tá aqui, né, o material que eu coloquei aqui. Eu deixei ele para vocês baixarem, tá? O material é esse aqui, tá? Que vocês já viram aqui. Ele tá aí na aula 8 para vocês. Vamos ver aqui o questionário junto que eu coloquei para vocês. O objetivo da aula de hoje é que vocês saiam, né, com condições de responder esse questionário. E esse é o primeiro degrau, né, depois da gente ter dado toda aquela primeira parte de os insumos do concreto, características do cimento, características dos agregados, características do concreto fresco. Agora a gente parte para essa parte aí que fala a respeito dessa receita de bolo, né? E que efetivamente é o traço do concreto. Vamos fazer uma leitura juntos aqui primeiro do questionário, tá? E aí em cima de tudo isso, a gente consegue partir para o que tem da teoria de hoje, tá? Hoje não é todo esse material de apoio que nós vamos ver. Nós vamos trabalhar com esse material de apoio aí ainda muitas aulas, tá? Até termos aí condições de elaborar um traço de concreto, que esse vai ser o grande objetivo da segunda parte da matéria, mas a parte de ensaios, né, de característica do concreto endurecido, que é aquela parte, inclusive, daquele fluxograma que nós trabalhamos há algumas aulas atrás.
Bom, então, primeira questão aqui, né, o que é traço de concreto? Então é uma das primeiras coisas que nós vamos falar hoje. Já falamos lá atrás, mas hoje vamos falar mais objetivamente. O que é o fator água-cimento? Já discutimos bastante, né, desse fator água-cimento, mas enfim, né, quem é este fator água-cimento, né? Para que serve, né, esse fator água-cimento? Qual que é a principal função desse fator água-cimento? Só umas questões aí para o pessoal que chegou um pouco depois, né? Hoje a gente estava falando eu fiz uma pergunta, se todos entregaram a avaliação a semana passada, eu ainda não mexi nela, tá? Se alguém porventura, por qualquer motivo, não tem entregado a avaliação, fora quem eu já sei, né? Alguns casos eu já sei, mas me dê um toque aqui, porque essa situação eu estou repassando para a escola ver a forma aí que vai ser tratado aí essa questão aí da não entrega, né, da avaliação na semana passada. Bom, voltando aqui para o que a gente está fazendo hoje, a gente vai ver essa questão do fator água-cimento. A terceira questão eu já ponho aqui para vocês, né? O que a curva de Abrams, a gente vai ver o que é essa curva de Abrams, né? Mostra a respeito do concreto. E aí uma segunda pergunta dentro da mesma pergunta, né? Que características podemos observar ao utilizá-la, né? Ou seja, essa curva de Abrams, ela nada mais é do que um gráfico, um ábaco, né? Que nós podemos falar assim dessa forma. E ela é um gráfico, uma tabela, né? Que ela acaba trabalhando com duas características do concreto, né? Talvez as duas principais características que o concreto tenha, envolvendo uma característica do concreto endurecido e envolvendo uma característica do concreto fresco. A característica do concreto endurecido é a sua resistência em MPa, e a característica do concreto fresco é o fator água-cimento. Então, eu manipulando essas duas informações que eu tenho, que elas estão contidas nos dois eixos do gráfico, né, no eixo X e no eixo Y, isso a gente vai ver daqui a pouco. Sabendo se o tipo de cimento que eu estou utilizando para o meu traço de concreto, eu tenho condições de manipular qual a resistência que eu desejo do meu concreto ao seu 28º dia de vida e qual que vai ser esse seu fator água-cimento. Tá? Então essa curva de Abrams, né, nada mais é do que um gráfico que nós conseguimos através de interpolação, ou seja, através de cruzamento de dados entre a resistência e o fator água-cimento, descobrir chegar-se, né, à resistência que nós desejamos, a um fator água-cimento que desejamos trabalhar, ao tipo de cimento que vamos trabalhar. Então, isso é o objeto da nossa aula de hoje. Então, eu só estou aqui falando as questões como se fossem tópicos, tá? Para que também, quando eu começar a falar, não esqueça de passar nada para vocês. A quinta questão, a gente já começa a entrar um pouco no universo do cálculo, né, do traço do concreto, mas aqui, tanto a quinta quanto a sexta, são ainda cálculos bem tranquilos, tá? São praticamente regras de 3, tá? Então essa quinta aí eu pergunto para vocês, né, considerando-se um traço 1 para 2 para 3 para meio, isso é uma ordem, tá? A gente vai ver o que é essa ordem aí. E cada um desses números aí é um dos insumos do concreto, tá? Então ali o primeiro ali, o 1 é sempre o cimento, o segundo ali que está como 2 é sempre a areia, o que está como 3 ali é sempre a brita e o último ali que é o meio é sempre o fator água-cimento. Então aí eu estou fazendo uma proporção, tá? Eu já estou adiantando esse assunto, a gente vai falar lá mais para frente, mas só para a gente entender e ter uma lógica aqui nessa questão. Então, o que eu estou falando aí? Eu tenho para cada quilo de cimento, eu tenho 2 de areia, 3 de brita para meio litro de água. Tá? Então, efetivamente, é isso que está sendo dito aí nessa representação numérica de um traço de concreto, um traço unitário em massa. Tá? Esse é o nome formal, né,
do que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então é sempre aí uma proporção, sendo o primeiro número sempre sendo 1, tá? Como o próprio nome fala, é um traço unitário, e ele sempre diz respeito ao elemento mais nobre, né, do meu concreto, no caso aí o cimento, e aí depois simples de guardar, eu sempre vou do menor para o maior, ou seja, eu vejo a areia, a brita e por último, ali na quarta posição, é sempre o fator água-cimento. Tá? Então a quantidade de água que eu tenho para cada quilo de cimento, ou seja, aí o fator água-cimento meio, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho meio litro de água para cada quilo de cimento. Então, o fator água-cimento, quando a gente vê de meio, a gente está efetivamente dizendo isso, que eu tenho meio litro de água para cada quilo de cimento. Então, aí vem a pergunta, né? Se eu tenho aí aí vem a questão da proporção, bem tranquilo essa questão. Né? Eu falo assim, eu tenho esse traço 1 para 2 para 3 para meio, para cada saco de cimento, o saco de cimento tem 50 quilos, quais serão as quantidades dos demais insumos, né? Bom, aí é só uma proporção, né? Se para 1 kg de cimento eu tenho 2 kg de areia, né? Então para 50 kg de cimento eu vou ter quanto de areia? É só multiplicar, né? 100, 150 e aqui 25, né? 50 vezes meio. Já dei até a resposta, mas só para ficar de uma forma mais entendível. O sexto também não deixa de ser uma proporção, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Porque tem mais que uma passagem nesse exercício. E aí eu falo aqui. Em uma betoneira com 8 metros cúbicos de concreto, onde o traço unitário do mesmo, né, ou seja, o traço unitário do concreto é 1 para 1,75 para 2 para 0,4. Considerando-se 350 kg de cimento por metro cúbico de concreto, qual a quantidade de todos os insumos para esse caminhão? Então, ou seja, né, eu estou falando que para cada metro cúbico de concreto feito, eu tenho 350 kg de cimento. Então, quanto que eu tenho dos outros insumos nesse caminhão? Tá? Qual o total? Estou falando total. Né? Depois, no final, a gente tem que multiplicar por 8. Né? Quantos quilos de cimento eu tenho? Essa já é mais direto, né? 350 vezes 8. Mas aí, quantos quilos de areia eu tenho nesse caminhão, né? Considerando todo esse traço aí de 8 metros cúbicos? Quantos quilos de brita? Quantos litros de água? Tá? Aí é uma questão muito mais, que envolve muito mais a questão de uma regra de 3, né? Essa parte da matemática, do que propriamente dita aqui do traço do concreto. Mas é aquela tecla que eu sempre bato para vocês, né? Um traço de concreto, efetivamente, é uma receita de bolo, sempre. Bom, então visto aí as questões, né? Fazendo essa parte aí da nossa aula de trás para frente, começando aí primeiro pelas questões, funcionando como um tópico, vamos aqui começar efetivamente a aula, tá? Então vamos lá. Então as propriedades, né, dosagem de concreto, o material já está disponível lá para vocês, o material, volto a falar, muito bom, da ABCP, tá? Tudo, não fazendo propaganda, mas a ABCP é como se fosse um órgão normatizador, né, do cimento, né? Então, muito interessante o site deles, sempre eles disponibilizam ali alguns materiais bem interessantes, tá? E para nós que trabalhamos na área de construção civil, é como se fosse um direcionador, né? Um norteador nosso aí para questão aí de qualidade de cimento, questão de dosagem de concreto, que é o que a gente está falando aqui especificamente. Enfim, né? Bom, algumas considerações, né, que são até um pouco intuitivas, né? Então, dosagem, né? Dosagem, como aquela tecla que eu bato, é o proporcionamento, né? Ou seja, uma proporção, né, adequada e mais econômica de materiais, né? Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Sempre aquela historinha que eu conto para vocês. Às vezes alguém fala, mas meu bisavô fez uma casa lá em 1930 e a casa está de pé até hoje. Sim,
Ok, claro, mas será que essa casa não dava para você ter feito 3, 4 casas, né? Então, você tendo uma dosagem, um proporcionamento adequado, né, dos materiais, talvez você ganhe no fator econômico, né? Então, dos intuitos que nos leva a estudar, né? Um dos intuitos que nos leva a buscar o ensino, justamente esse, né? Para que você consiga ter um melhor discernimento, aí, uma melhor parcimônia na dosagem dos materiais. Tá? No caso aqui de concreto, a gente já sabe, né, os elementos do concreto, cimento, água, os agregados, adições, caso tenham, e os aditivos também, caso tenham. Tá? Dosagem, tá? Aqui uma parábola daquilo que a gente também já falou bastante, né? Eu tenho os ingredientes sozinhos, né? Os insumos sozinhos, só que eles sozinhos eles ficam parados lá, né? Então se eu tenho cimento quieto, a água quieta, a areia quieta, a brita quieta, eu não consigo gerar nenhum material, nenhum item com isso. A mesma coisa aqui no exemplo que está sendo dado da execução de um bolo, né? Por exemplo, se eu tenho lá os ovos, a farinha, o açúcar, o recheio, se eles estão lá quietinhos, eu não consigo fazer nada com eles, né? A partir do momento que eu tenho a mistura, né, sai o material final aqui. Só que para esse bolo aqui ser um bolo bem feito, um bolo gostoso, um bolo agradável, essa execução tem que ser bem feita. E uma execução bem feita de um bolo entra nessa questão aí que nós vimos da palavra acima, que se chama proporção, né? Você tem que ter uma proporção adequada para que você tenha um produto final adequado, né? Caso você não tenha essa proporção feita de uma forma adequada, uma certa qualidade nessa proporção, com certeza você não vai chegar no material final que tenha uma qualidade. Dosagem, né? Requisitos para dosagem. Itens que nós já vimos na primeira parte da disciplina, a trabalhabilidade, né? A resistência, né? Aquela resistência que nós vamos ver ainda no fim, né? No fechar da disciplina, questão de permeabilidade, né? O que você quer? Você quer um concreto mais permeável? Você quer um concreto que seja impermeável? O que você está trabalhando? A condição de exposição, né? Que esse concreto ele vai trabalhar, aí um gancho da disciplina de estruturas metálicas e de madeira, onde nós falávamos lá da questão do cobrimento. Quanto maior esse cobrimento, mais protegida. Alguém que está falando? Eu tomei um susto agora com esse negócio aí. Foi eu, professor. Porra, que Desculpa aí. susto que eu tomei, Katsu. Foi mal, desculpa aí. Fala. Professor, agora me surgiu uma dúvida muito boa, que sempre me calculo lá na minha cabeça que eu consigo entender de forma alguma. É que nem nos aditivos, agora que você mencionou permeabilidade, porosidade, qual é a diferença dessas palavras? Impermeabilização e permeabilização. Olha, efetivamente, assim, porosidade e permeabilidade são sinônimos, né? Se você tem algo que é poroso, ele é permeável, né? Então, poroso significa que ele tem lá poros, né? Tecnicamente falando, a gente pode falar, tem capilares, né? Isso não é nem da engenharia, isso vem da química até, né? E quanto mais permeabilidade, quanto mais porosidade há, mais permeabilidade há, né? Imagina uma esponja, né? Você tem uma esponja, aquelas de tomar banho. Se você vê que ela é cheia de poros, né? De buracos, assim, de caminhos, né? Que a água pode passar. Então isso é porosidade, né? Então algo que é poroso, ele é permeável, né? São sinônimos, né? E o impermeável é aquilo que não é poroso, né? É aquilo, quando o termo que eu uso bastante com vocês, que eu falo estanque, né? O que significa estanque? É bem vedado, é algo que não tem
não tem vazio, algo que é bem vedado. Então isso é algo estanque, já é um antônimo, né? Então o que é estanque, o que é impermeável é diferente do que é poroso, do que é permeável, né? Então são termos aí que usamos aqui na construção civil, mas eles são usados também em várias áreas, né? Não só na construção civil, mas o significado deles é esse que falamos agora há pouco. Certo? Certo. Bom, então voltando aqui. No material. Então aqui aqui nada de diferente do que a gente não falou na primeira parte da matéria, tá? Agora aqui a questão da dosagem especificamente entrando, né? O que eu tenho que ter de informação, né? Eu preciso ter informação de, quando eu falo de compressão simples, ou tração, compressão, módulo de deformação, tá? Desgaste por abrasão. Aqui são itens até que nem fazem parte do escopo nosso aqui dessa disciplina, né? Mas vamos dar um apanhado geral, tanto que está falando aqui nessa chave, aqui, isso para projetos especiais, mas antes que eu elabore uma dosagem, antes que eu saiba que bolo é esse que eu preciso, né? Que bolo é esse que eu quero comer, eu tenho que saber a finalidade, né? Assim, não é só concreto é concreto, né? Muitas vezes a gente erroneamente assim está muito acostumado, muitas pessoas que têm loja de material de construção, muitas pessoas, muitos encarregados até de obra, talvez até alguns mestres de obra, mas que erroneamente essas pessoas elas falam que concreto é concreto. E não, concreto não é concreto. Nós já vimos lá atrás vários tipos de cimento para elaboração de diversos tipos de concreto, ou seja, qual é o objetivo que você deseja atingir, né? E um dos principais elementos que nós temos que saber aqui é essa palavra aqui que está falando aqui, compressão, né? Compressão entenda-se resistência, tá? Então, assim, qual é a resistência que o meu concreto tem que ter, tá? Então, guarde essa palavra que a gente vai ver daqui a pouco aqui porque que o primeiro item que eu tenho que saber do meu concreto, do meu traço de concreto, é a resistência. Por que é, né? A gente já vai ver isso. Aqui agora começa uma infinidade de informações. Gente, deixa eu dar um recado só. Eu sei que eu sou um pouco chato, às vezes até demais, mas vamos tentar entrar no horário, gente, porque fica entrando picado assim, quebra meu raciocínio e assim, aí eu tenho que, eu tô lá no ápice do negócio, aí pipi, nossa. Vamos, né? Se eu mando 7h20, entra 7h20. Se eu mando 7h30, 7h30. Eu vou ficar muito feliz com isso. Bom, aqui uma infinidade de informações que já vimos lá atrás, né? Então, assim, quais as características dos insumos, tá? Então, não vou falar para não ficar... fica uma coisa repetitiva, tá? A gente já viu isso aqui, a maioria dessas informações, tá? São as características que o cimento, que os agregados dão ao concreto, tá bom? E aí vem aqui a método de dosagem, tá? Existe, vamos voltar na parábola do bolo, né? Você fala a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã, você mesmo, assim, você
fala, bom, vamos fazer um bolo de cenoura com chocolate. Talvez todas essas pessoas saibam fazer bolo de chocolate de uma forma diferente. Elas não são obrigadas, essas pessoas, a fazerem a mesma receita do bolo de chocolate. Porém, o objetivo final, que é um bolo de chocolate agradável ao seu paladar, que seja gostoso, é atingido. Esse objetivo final, né, desse bolo, né, de chocolate, cenoura com chocolate, seja lá do que for. Ou seja, existem diversas maneiras para você atingir esse seu objetivo final aí, né, que é você fazer, no caso aí do exemplo que eu dei, um bolo de cenoura com chocolate. Para o concreto é a mesma coisa, aquela palavra que eu falei lá para vocês lá em cima, resistência, o que você vai ligar lá na sua concreteira, as informações mais básicas que você tem que dar para a sua concreteira, lá quando você pede um concreto, são duas. Primeiro, a quantidade, né, claro, de concreto que você quer. Quantos metros cúbicos você quer? 8, 10, 15? Isso é cubicar, né? É você fazer os cálculos lá de volume daquilo que você deseja fazer, né, o preenchimento com esse material. Cálculo de volume, né, de matemática. Agora, a outra informação extremamente importante que você tem que dar para a sua concreteira é a resistência que esse seu concreto tem que ter. Você quer um concreto de quanto? De 30, 40, 50 MPa? Você tem que falar isso para a sua concreteira, né? Agora, como que a sua concreteira vai chegar nessa resistência de concreto? Como que ela vai atingir esse objetivo final? Como que ela vai te entregar esse bolo de cenoura com chocolate? Talvez isso não seja interessante para você, que é o cliente final, tá? Tudo depende do porte da sua obra, da fiscalização da sua obra, do produto final que você quer da sua obra, tá? Mas, de um modo geral, o que interessa para você lá na obra, né, é você saber a resistência que esse concreto tem que ter e, lógico, a quantidade desse material, desse insumo aí, desse concreto completo que você precisa para poder fazer o preenchimento aí das suas estruturas, certo? E um dos métodos, que é o método que nós vamos trabalhar, é esse método aqui que está em azul, aí, é o método ABCP, né? O método de dosagem ABCP. Ó, gente, mais uma vez, vou dar mais o recado novamente. São 8 horas. Mandei o link para vocês 7h22. Eu vou dar só 10 minutos para vocês entrarem. Não entrem. Não sei, eu não vejo justificativa de entrar atrasado numa aula à distância. Tem colegas aqui que entram no ônibus, que eu sei, que se fazem o maior esforço para entrar. Então vamos entrar no horário, por gentileza. Professor, entrei tarde, desculpa aí. Entrei tarde por causa que estava sem internet. Não, tranquilo. Desculpa aí, tá? Beleza. Então a gente vai trabalhar com esse método aqui, que é o método ABCP, tá? Tem aqui algumas informações do objetivo do método ABCP, mas aqui tem o que nos interessa, que é a receita de bolo, tá? E depois eu vou disponibilizar um outro material na próxima aula para vocês. Esse método ABCP ele é um método que foi desenvolvido na década de 80, tá? E ele é um método extremamente difundido, 90% aí das concreteiras utilizam esse método, tá? Então ele é um método extremamente difundido, é um método extremamente utilizado, né, pelas concreteiras e muito aceito aí pela comunidade da construção civil como um método que chega-se à qualidade que nós desejamos, tá?
Então, nessa receita de bolo aí, né, a gente precisa de algumas informações aqui, né? E são essas informações aqui que nós vamos chegar. Aqui tem um fluxograma bem curto mesmo, tá? Mas ao fim aqui do nosso curso e já nas próximas 2, 3 aulas a gente já vai ter condições de atingir esse objetivo aqui, que é o objetivo final. Qual que é o objetivo? É a apresentação do traço. Falta só uma informação nesse fluxograma que é justamente a resistência, tá? Então assim, eu tenho características dos materiais, do cimento, dos agregados e do concreto. Eu preciso ter as características desses materiais para poder elaborar o meu traço de concreto. Eu preciso saber a resistência que eu quero, essa informação ela tinha que estar aqui, não tá? Aí eu fixo a relação água-cimento, tá? Que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje. E aí a gente vai partir para essa parte aqui, que eu acho que é a parte que vai demandar um pouco mais de tempo, porque ela envolve alguns conceitos aí que a gente vai ter que resgatar também da física, da química, de densidade, de massa específica, massa aparente. A gente vai começar a falar disso aí na próxima aula, mas nada de outro mundo também. E aí, por fim, a gente vai chegar nisso aqui que a gente chama de apresentação do traço, que é aquilo que temos lá até nos exercícios, lá 1 para tal, para tal, para tal, que é o traço unitário em massa do concreto. Tá? Sempre falando a respeito da massa, né, desse concreto. Aqui algumas informações que a gente vai falar na próxima aula. O que eu quero falar hoje, começar hoje com vocês, isso aqui a gente vai ver na próxima aula. O que eu quero falar com vocês é isso aqui, a fixação da relação água-cimento, tá? Inclusive, o que é água-cimento, né? O que é essa relação? Bom, como o próprio nome sugere, né? Relação água-cimento, ela é a relação que eu tenho de água para tanto de cimento. É uma proporção, tá? Então, se eu falo assim, relação água-cimento, essa relação água-cimento, teoricamente, ela vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais trabalhável, mais mole, menos viscoso. Você pode usar o termo que quiser, aí esses termos eles são sinônimos, tá? Esse concreto ele é. Porém, menos resistente ele é. Quanto mais próximo do 0, a gente não tem um concreto com fator água-cimento 0, é só a gente lembrar da questão que as reações químicas elas só ocorrem quando o cimento entra em contato com a água. Porém, quanto menos água eu tenho, maior é a resistência mecânica desse concreto. O que explica essa questão, essa colocação, né, que nós fizemos agora, é justamente a curva de Abrams, que a gente vai ver aqui um pouquinho abaixo. Então, assim, a relação água-cimento ela tem uma questão com a durabilidade. Por quê? Porque justamente ela está intimamente relacionada com a resistência, que é o próximo item aí. Então, a resistência tem muito a ver com durabilidade, tudo isso tem muito a ver com esse fator água-cimento. Se eu falo que eu tenho um fator água-cimento 0,4, né, 0,4, significa que para cada 1 kg de cimento eu tenho 0,4 litros de água, ou 400 ml de água. Se for um 0,5, para cada quilo de cimento eu tenho meio quilo de água. Tá? 1 quilo e 1 litro de água são a mesma coisa. Tá? Então, se eu tenho 0,6, assim sucessivamente. Tá? Para 1 quilo de cimento, tenho 0,6 litros de água. Tá? Então, isso é a relação, é o fator água-cimento, que nos dá condições de trabalhar com a manipulação das informações. Né? Então, por exemplo, né, vamos voltar até no exemplo aqui no exercício. Já respondemos, inclusive, até o exercício, mas vamos usar ele de exemplo novamente. Essa questão 5 aqui que eu falo para vocês assim. Deixa eu tentar ligar a fonte aqui do notebook só, peraí.
Espero que, na dúvida, eu vou parar essa gravação e continuo com outra.